Eu quero tratar com você no programa de hoje sobre um tema muito sensível e um tema que tem a ver com você e comigo e com todos nós. Como lidar com seus críticos. Mas hoje ou mais amanhã, nós teremos que enfrentar os críticos. Eles existem e eles estão por aí. E eles são insolentes às vezes. O que incomoda os seus críticos não são os seus defeitos, são as suas virtudes. Não é a sua covardia, é a sua coragem. Não é o fato de você fazer parte da massa, é por você se distinguir dos demais. Não são suas derrotas que incomodam os críticos, são suas vitórias. Portanto, é impossível passar pela vida sem enfrentar os críticos. Eles estão aí, se interpondo em nosso caminho para tirar o nosso foco, o nosso ânimo, para nos afastar dos alvos que devemos perseguir, para perturbar a nossa alma, para achatar a nossa autoestima, para nos derrotar antecipadamente. Eu quero tratar dessa matéria com você à luz de 1 Samuel 17, versículos 28 a 30. E eu vou ler esse texto para você, me permita. Está escrito assim: ouvindo-o, Eliabe, está tratando de Davi, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. Bom, o contexto dessa passagem é que havia uma guerra em andamento. Dois exércitos se formaram de um lado, do outro, e um riacho no meio. As guerras naquela época não eram com armas como as que temos hoje. Era um enfrentamento corporal. Só que, do lado do filisteu, os filisteus estavam guerreando, eram os arqui-inimigos de Israel, que só foram vencidos no período de Davi, no reinado de Davi. Declararam guerra contra Israel. E agora, os soldados estão preparados para o embate, para a conflagração, quando surge do lado dos filisteus, um homem medindo 3 metros de altura, trajando uma armadura de 60 quilos, a ponta da lança pesando 6 quilos, um escudeiro à sua frente, um duelista experimentado, um guerreiro temido, uma montanha de carne desafiadora. E esse homem, que nós poderíamos chamar de gigante Golias, desafia os soldados de Israel, dizendo: não é preciso lutar, não. Dê-me um homem para lutar comigo. Vocês não são valentes? Vocês não são soldados? Vocês não defendem Israel? Pois me dê um homem para lutar. Se ele me vencer, todos nós serviremos vocês. Se eu vencer, vocês o servirão. E diz o texto que durante 40 dias, 2 vezes por dia, esse gigante desafiador, esse duelista, afrontou as tropas de Israel, insultou os soldados de Israel, humilhou os soldados de Israel, e todos fugiram com as pernas bambas de medo. O próprio rei Saul, que era o homem mais alto de Israel, não teve coragem de enfrentar esse gigante. Então,
No 40º dia, Davi é chamado por seu pai. Jessé disse: Davi, vai lá no campo de guerra, leva esses queijos, esses produtos aqui para o comandante, para os seus irmãos, porque Davi tinha 3 irmãos na guerra, como soldados, os 3 mais velhos, e traga a notícia para mim. Quando Davi chega naquele acampamento, ele chega na hora da debandada geral. Ele quer saber o que está acontecendo. E aí informam para ele que tem um gigante, um duelista, que está afrontando e humilhando o exército de Deus. E que ninguém tem coragem de enfrentá-lo. E que o rei prometeu que quem tivesse coragem de vencer aquele gigante, enfrentar e vencer o gigante, que casaria com a filha do rei. E que seria inocentado de tributos para ele e toda a sua família, até o final do governo. E Davi então se enche de coragem e pergunta: mas quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Eu vou enfrentar esse gigante e vou vencê-lo. Quando o seu irmão mais velho, Eliabe, escuta essas palavras de Davi, ele ficou muito irritado. Ele ficou irado. E ele humilhou Davi diante dos soldados de Israel. O que é isso, rapaz? Você não passa de um menino? De um pastorzinho de ovelhas? Você veio aqui apenas para espiar a peleja. Eu conheço muito bem a sua maldade, a sua presunção. E nessas palavras, encontro aqui as críticas mais severas contra Davi. Eu sei que crítica dói em qualquer circunstância, porque há crítica e crítica, convenhamos. Tem crítica que é boa, concordo. Por exemplo, quando um amigo chega para você e diz: olha, fulano, o que você está fazendo não é tão bom. Eu sugiro que você faça assim e assim e assim. Teria um resultado melhor. Essa pessoa ama você, se importa com você e quer o melhor para você. E os conselhos que ela está lhe dando, se você os seguir, você vai encontrar um caminho melhor mesmo. Isso é um bom conselho. Não é nem uma crítica, é um conselho. Agora, tem crítica que visa humilhar você, destruir você, tirar você do foco, achatar a sua autoestima. Aí essa crítica dói, e dói muito. Agora, eu vou lhe dizer quando a crítica dói mais, quando ela dói mais. E a crítica dói mais, em primeiro lugar, quando ela vem daqueles que deveriam estar do nosso lado, estão contra nós. Ora, Eliabe era o irmão mais velho de Davi. Davi era o caçula. Isso eu chamo de fogo amigo. É quando a crítica não vem dos de fora, vem dos de dentro. É quando a crítica não vem dos estranhos, vem da família. É quando a crítica vem daqueles que deveriam estar do nosso lado, mas estão jogando contra o patrimônio, estão fazendo gol contra. Quando essa crítica procede de gente que devia estar do seu lado, mas está contra você, essa crítica dói mais. Foi o caso de Davi. O maior crítico de Davi não foi o gigante, não foi Saul, não, foi o seu irmão, gente da sua casa, gente da sua família. Segundo lugar, a crítica dói mais quando ela vem daqueles que nos conhecem há muito tempo e, apesar disso, nos criticam. Se Eliabe era o irmão mais velho, se Davi era o irmão caçula, e eles eram 8 irmãos, isso significa que Eliabe viu Davi nascer, viu Davi crescer, conhecia o caráter de Davi, a hombridade de Davi, a honradez de Davi, a vida ilibada de Davi, a coragem de Davi. Como Davi tinha enfrentado já um urso, um leão, para defender as suas ovelhas, lá nas toscas montanhas de Belém. Mas apesar disso ele critica. Sabe por quê? Porque o que incomodava o Eliabe não era a incapacidade de Davi lutar contra o gigante, não era a fraqueza de Davi,
não era a inexperiência de Davi, ou a jovialidade de Davi, não, o que incomodava o Eliabe era a coragem de Davi, porque a coragem de Davi denuncia a covardia de Eliabe. A força de Davi denuncia a fraqueza de Eliabe. A disposição de enfrentar o gigante que Davi demonstra reprova a covardia de Eliabe, fugindo do gigante já há 40 dias, 80 vezes. Volto a repetir. O que incomoda os seus críticos não são os seus defeitos, são as suas virtudes. Porque as suas virtudes denunciam os defeitos deles. Terceiro lugar. Sabe quando a crítica dói mais? É quando a crítica vem empacotada, envelopada em destempero emocional. O verso 28 nos informa que o Eliabe ficou muito irado, acendeu-se-lhe a ira contra Davi. Bom, pense comigo aqui. Por que o Eliabe está aceso, inflamado de ira contra o seu irmão Davi? O que Davi fez contra ele? Que palavras Davi proferiu para desonrá-lo? Nada, absolutamente nada. Davi não fez nada contra ele. Nada. A ira de Eliabe é que ele, na cabeça dele, não pode nem sequer pensar ou admitir que o seu irmão pudesse derrotar aquele gigante e seu irmão caçula ser honrado, homenageado, aplaudido, e ele, o mais velho, fazer parte de uma massa covarde que foge, que não enfrenta, que admite antecipadamente a decretação da derrota. O que irrita Eliabe é o fato de o outro ser honrado e não ele. Me permita dizer isso. As pessoas têm muita dificuldade de conviver com a sua vitória. É por isso que o ser humano tem mais facilidade de se solidarizar com o próximo no luto, na dor, no sofrimento, do que na vitória. Dificilmente um amigo vai à sua casa para celebrar com você porque você foi promovido. Às vezes vai na sua casa porque você está doente ou morreu alguém da família. Mas a psicologia humana prova isso. As pessoas não toleram a sua vitória. Elas não aceitam celebrar suas conquistas. Eliabe está muito irritado com Davi porque vai que o Davi vence o gigante. Que cara de tacho ele ia ficar com o meu irmão mais velho, que está fugindo do gigante, agora o menino, o caçula da casa, é que vai enfrentar o gigante. O que é isso? Então a crítica dói, quando ela vem envelopada em destempero emocional. Quarto lugar, a crítica dói mais quando ela é contínua. Contínua. Davi perguntou assim, depois das críticas, o que é que eu fiz agora? Eu só fiz uma pergunta. O que é que nós podemos ler nas entrelinhas aqui? É que Eliabe era um crítico contumaz de Davi. Você já percebeu que algumas pessoas parecem que têm até um ministério na igreja, ministério da crítica? Você faz tudo certo a vida inteira, não vem um elogio. A primeira coisa que a pessoa não gostou, lá vem a crítica. É aquela pessoa que não descansa, não dá pausa, não dá intervalo, ela critica, a vida dela é criticar, ela não faz nada, ela não realiza nada, parece que ela se sente bem em criticar os outros, em ver os pontos falhos dos outros, ela não consegue olhar para ela mesma. Você conhece gente assim? Espero que você não seja assim. Crítico contumaz, que parece que a única coisa que sabe fazer na vida é criticar. Não produz nada, não realiza nada,
não põe a mão na massa, não trabalha na sua camisa, se acovarda, foge, não tem coragem, mas sabe criticar. E critica hoje, critica amanhã, e critica depois de amanhã, já criticou ontem, vai criticar no futuro, porque a vida é criticar. É contínua. E Davi não aguenta mais, falou, rapaz, quando você vai largar do meu pé? Até quando você vai me criticar? Preste atenção. Quinto lugar. Sabe quando a crítica dói mais? É quando o crítico é capaz de censurar até seu foro íntimo. Quando o crítico se assenta na cadeira do juiz e critica até seus pensamentos. Porque veja no verso 28 a declaração de Eliabe em relação ao seu irmão Davi. Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Vieste aqui só para ver a peleja. Bom, presunção e maldade é um juízo de valor. Isso é foro íntimo. Só Deus conhece o coração. Só Deus sabe a motivação. Só Deus lê pensamento. Eliabe não critica apenas o que vê, ele critica o que não vê. Ele critica até mesmo aquilo que talvez Davi esteja pensando. E ele faz uma declaração e uma denúncia. Eu bem conheço a tua maldade e a tua presunção. É triste isso. Quando alguém critica até o que você pensa. E às vezes você nem está pensando. Até o que você sente, você nem está sentindo, mas ele critica a si mesmo, como se estivesse acontecendo. Agora, vamos olhar o contexto. Se você vai para o capítulo anterior, o 16, aconteceu algo lá na casa do pai de Davi. Deus já tinha rejeitado Saul, o rei Saul. E Deus havia mandado o profeta Samuel à casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel em lugar do rei Saul. Quando Samuel chega, a primeira pessoa que ele vê é o Eliabe, é o primogênito. Rapaz bonitão, capa de revista, musculoso. E o profeta pensou, está aí o ungido do Senhor. É ele, tem o perfil. Tem beleza, tem tamanho, tem porte. Primogênito. E Deus disse para o profeta, vai devagar, profeta. Vai devagar, isso aí é só aparência. Eu não vejo aparência, eu olho para o coração. Isso é um guarda-roupa, mas só tem casca. Só tem verniz. Não é esse não. Aí todos os outros filhos do Jessé passaram diante do profeta Samuel, não é esse, também não é esse, também não é esse, também não é esse, também não é esse. Passaram-se todos e nenhum foi apontado. Então o profeta perguntou para Jessé, não tem mais ninguém? O pai disse, tem, mas é o caçula. É o improvável. Ele está lá em Belém cuidando de ovelhas. Ele nem conta. O profeta respondeu, manda chamá-lo. Nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Eu imagino um emissário correndo lá para as montanhas de Belém, diz, olha, seu pai está te chamando, é urgente, vamos embora, larga tudo aí. E aí chega o Davi esbaforido, com roupa de pastor, com cheiro de ovelha. E quando o profeta vê o Davi, o caçula da casa, Deus disse para o profeta, é esse aí. É esse o meu escolhido, esse é o meu ungido. Pode entornar o azeite na cabeça dele, pode ungí-lo, rei de Israel. Na presença do pai, da mãe, do Eliabe, dos outros irmãos, eu fico imaginando a cara de tacho do Eliabe e dos outros irmãos perguntando assim, mas não é possível que esse caçula furou a fila. Ué, mas e nós? Nós temos mais cancha, nós temos mais experiência, nós somos mais velhos, nós temos condições melhores, não é possível. Eu acho que esse troço, eles engoliram seco. Bom, agora volte a atenção comigo. Dá um intervalo desse fato que aconteceu da unção do Davi.
o comandante do exército de Israel, Abner, um dia vai à casa do Davi, da casa do Jessé, para alistar alguns filhos como soldados de Israel. E ao olhar para eles, só selecionou três, os três mais velhos. Davi nem lembrado foi. E agora acontece a guerra. Aí o Jessé chama o Davi e diz: meu filho, vem cá. Você vai levar esses pães, esses queijos, para o comandante e para os seus irmãos. E me trazer notícias da guerra. O Davi poderia ter respondido assim para o seu pai: ô papai, o senhor me perdoe. Eu acho que o senhor não entendeu muito bem o que aconteceu aqui em casa. Eu fui ungido rei de Israel. Eu só não tomei posse ainda, mas eu sou o futuro rei de Israel. Eu não posso mais me prestar a esse serviço de um office boy, de chegar lá na guerra com um embornal cheio de pão e queijo, porque a minha imagem vai ficar arranhada. Eu preciso agora me preservar. Eu preciso me preparar para ser rei. E eu não vou me prestar esse serviço. O senhor chama outro, eu não posso ir mais. Não, Davi não fez essa leitura. Ele foi. Portanto, quando Davi vai àquela guerra, ele não é presunçoso, ele não é maldoso, ele é humilde. Humilde. É isso. Agora, o crítico é capaz de enxergar a humildade e dizer que é presunção. Voluntariedade e dizer que é maldade. O crítico inverte as coisas, pega as suas virtudes e diz que as suas virtudes são defeito. Ele é capaz de julgar até suas intenções. Ele se assenta na cadeira de Deus para julgar foro íntimo, quando só o tribunal de Deus tem competência para julgar foro íntimo. Esse tipo de crítica dói. Mas ainda, em sexto lugar, sabe quando a crítica dói mais? É quando o crítico visa humilhar você diante das outras pessoas. Olha o verso 28. Olha a pergunta de Eliabe para Davi. Bem conheço, e a pergunta assim: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? O que o Eliabe intenciona com esta palavra? Ele intenciona certamente humilhar Davi diante dos soldados, dos pares, dizendo o seguinte: recolha sua insignificância, menino. Quem é você? Você não passa de um pastorzinho de poucas ovelhas no deserto e vem aqui querer dar uma de valentão para enfrentar um gigante que tem um exército fugindo dele? Quem é você, cara? Você não é nada. Toda tentativa de humilhar uma pessoa em público é vergonhosa, é reprovável. E os críticos têm certamente essa intenção de descaracterizar você, de desacreditar você, de desmoralizar você, de arruinar a sua reputação diante das outras pessoas. Fazendo uma breve aplicação aqui. Já acompanhou, claro que você acompanha, as pugnas políticas em tempo de campanha? Não é isso que você vê? Um candidato tentando destruir mais do outro? Arruinar com a reputação do outro? Humilhar o outro em público? Jogar areia no ventilador? Subir no alto de uma montanha e soltar um saco de penas, levantando suspeitas do oponente para desacreditá-lo, para humilhá-lo, para destruir e assassinar a sua reputação? Esse é o crítico. Esse é o crítico. O crítico é alguém fracassado. É alguém que se sente melhor ao humilhar o outro. Porque a maneira mais triste, vergonhosa de autoelogio é criticar o outro. Porque quando eu critico o outro, eu estou dizendo que eu sou melhor que ele. Como é que você vai lidar com isso?
Se você der atenção para os seus críticos, você vai perder o foco, vai perder a saúde, vai perder a paz, vai perder o sono. Se você escutar os seus críticos, eles vão ser donos da sua agenda. Eles vão tirar você do foco. Como fizeram com Neemias, criticaram Neemias, fizeram tudo contra Neemias, armaram diversos laços para pegar o Neemias, eles não conseguiram. E aí tentaram, então, a última alternativa, então, vem cá, Neemias, vamos sentar ao redor da mesa, vamos bater um papo, vamos acertar os ponteiros, vamos conversar. Neemias respondeu, eu estou fazendo uma grande obra, eu não tenho tempo para descer. O meu tempo não vai ser gasto com críticos, meu tempo vai ser gasto fazendo a obra. O que Davi fez? Como Davi venceu o seu crítico? Está escrito no versículo de número 30. Desviou-se dele para outro. Se você não se desviar dos seus críticos, eles vão tomar conta da sua agenda. Eles vão fazer parte da sua vida. Eles vão tirar a sua paz. Você vai chegar em casa cansado para tirar uma soneca, esses críticos viram o seu pesadelo. Você vai chegar em casa para tomar uma refeição e esses críticos vão se assentar à mesa com você e tirar seu apetite. Você vai sair de férias com a família e esses críticos vão pegar carona com você e estragar suas férias. Não gaste tempo com seus críticos, desvie-se deles. Vai conversar com outra pessoa. Do contrário, os críticos vão tirar a sua disposição de enfrentar os gigantes da sua vida e vencê-los. Seu papel não é discutir com os críticos, seu papel é vencer os seus gigantes. E foi exatamente isso que Davi fez. Eu espero que esta breve meditação possa ter ajudado você e equipar você para lidar de forma sábia e sensata com os seus críticos. Deus abençoe sua vida.